Bom dia, turma, tudo bem? Este vídeo é para apresentar a correção das atividades que estão na página 417. Bora lá? Então, número 9, logo no topo da página, nós temos o seguinte enunciado. Considere o seguinte trecho do texto: as mulheres e o céu. Gritou tanto que se pôs a chorar. E depois de muito murmurar, disse a si mesmo com convicção: aqui eu não fico mais, não aguento esses pilões me furando, vou me afastar da terra tanto quanto eu puder. Na letra A, é pedido que você circule os verbos presentes nesse trecho. Então, os verbos são chorou, berrou, adiantou, decidiu, dá, vou afastar e puder. Esses são os verbos que estão nesse trecho. Lembrando que verbo é tudo aquilo que indica estado, ação ou fenômeno da natureza. Em seguida, pede-se que localize nesse trecho um verbo que indique presente. Então, presente, verbo dá. Passado, verbo chorou, berrou e adiantou. E no futuro, eu tenho aí o vou me afastar, que dá a ideia de ação que ainda vai acontecer. Pode ser tranquilamente substituído por me afastarei. Há uma locução verbal com valor do futuro. Então, quando eu tenho dois verbos com valor de 1, eu chamo de locução verbal. Na letra C, nós temos a seguinte pergunta: em que tempo se encontra a maioria dos verbos do texto? E por que isso acontece? Então, nós vimos, chorou, berrou, adiantou, vimos que a maioria, inclusive respondendo aqui aos verbos e aos tempos verbais, vimos que a maioria está no passado, e que o passado é um verbo que predomina nos textos narrativos. Número 10. Observe a organização dos discursos do trecho apresentado anteriormente. Então, para que foram usados os dois pontos, o travessão? E aí? Os dois pontos foram usados para anunciar a próxima fala da personagem. Já o travessão introduz a fala da personagem. Então, com os dois pontos, nós já ficamos cientes que alguma fala vai aparecer. E o travessão introduz essa fala. Ainda no número 10, na letra B, que verbo atua como dissende, ou seja, mostra que haverá fala de algum personagem e qual a sua função no texto. Então, o verbo é decidiu-se, no sentido de comunicou sua decisão. Bora para a questão de número 11. O texto a seguir está organizado em discurso direto, ou seja, a fala da própria pessoa está aí nesse discurso. Subiu tanto que chegou ao topo do mundo. Lá, o céu, enfim, sossegou. Aqui está ótimo, pois ninguém vai conseguir me furar. Letra A. Que elementos comprovam tratar-se de um discurso direto? Nós já vimos em questões anteriores que a pontuação mostra quando o discurso é direto. Então, os dois pontos, travessão, eles marcam a fala da personagem, e há também o verbo que atua como dissende, que é o verbo sossegar. Letra B. Reescreva o texto em discurso indireto. Então, eu preciso reescrever o texto, e o momento em que está o travessão, eu preciso colocar no discurso indireto. Então, uma das sugestões é essa: subiu o mais alto que pôde. Quando chegou lá, no topo do céu, no topo do mundo, o céu sossegou e disse que ali estava bom,
que ninguém mais iria conseguir furá-lo. Joinha? Vamos para a letra C, ainda da número 11. E na C nós temos uma tabela em que é necessário que preencha e explique o que ocorreu com os seguintes elementos do texto quando você alterou a organização do discurso. Ou seja, na letra B você reescreveu, colocou o texto no discurso indireto. E aí, para colocar o texto no discurso indireto, o que foi que aconteceu? Observe que no direto tinha 2 pontos, travessão, estava implícito, ou seja, subentendido no verbo sossegar, sossegou e disse. O tempo do verbo era presente, está, ideia de futuro, vai conseguir, tinha lá um advérbio e tinha também o pronome pessoal. O que foi que mudou? Mudou porque não tem 2 pontos de travessão, então eles foram eliminados e passou-se a usar o conectivo que. Além de acrescentado, foi acrescentado o verbo sossegou e o verbo disse, tá? Em vez de colocar o verbo no presente, ele foi para o passado. A ideia de futuro permanece, só que em vez de futuro do presente, ficou no futuro do pretérito, iria conseguir. Há um advérbio, eu só mudei o advérbio, era aqui, eu mudei para ali. E o pronome pessoal eu mudei de me para lo. Joinha. Então, na questão de número 12, nós temos o seguinte enunciado. Discuta com seus colegas. A narrativa torna-se mais dinâmica quando a voz dos personagens é representada, discurso direto, ou apenas quando o narrador fala do discurso indireto. Por quê? Então, na verdade, essa pergunta, a resposta a essa pergunta é um pouco pessoal, né? Porque depende de como você gosta de ler um texto narrativo. Mas é fato que o discurso direto, no momento em que ele alterna as vozes, ele torna o texto mais dinâmico. Joinha? Então, este vídeo termina por aqui. Um beijo grande no coração de vocês. Tchau!